quero abrir em Gênesis, no capítulo 22, 14 a 18. Vou falar de um tema que eu amo falar ele, vou falar um pouquinho sobre identidade. Falo muito sobre identidade, mas eu quero hoje trazer muitas realidades e verdades a qual a palavra de Deus diz. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Independente do que você crê. Você pode estar crendo em algo que não é verdade. Mas contra a verdade, os fatos têm que se dobrarem. Tem muitas coisas que nós vivemos são fatos, sentimentos. E às vezes acreditamos que os sentimentos são a verdade, que os fatos são a verdade. Mas só tem uma coisa que sobressai a todos os fatos, sentimentos. É a verdade. E nessa manhã eu quero falar sobre apropriando-se da nossa identidade verdadeira. A verdadeira identidade. Para isso nós vamos ler em Gênesis capítulo 22, 14 a 18. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. É o Deus provedor. Daí disser até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Próximo versículo diz: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei. Essa palavra é forte, eu vou me basear nela. Por quem que Deus jurou? Por mim mesmo. Não preciso de ninguém que jure. Eu vou cumprir o que eu estou prometendo. Jurei por mim mesmo. Diga: eu estou de fora desse julgamento. Diga: eu estou de fora. Deus jura por ele mesmo. Ele diz: eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não negaste o teu único filho. Próximo versículo: que deveras te abençoarei e certamente. Olha o que Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou te abençoar e certamente eu vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Nela serão benditas todas. Nela serão benditas todas as nações da terra, porque obedecesse a minha voz. Senhor meu Deus, Pai, Abba, obrigado por essa manhã, por esse dia, pela tua presença. Presença essa que nós reverenciamos, Senhor. Presença essa que é tudo que temos, Senhor. Nós honramos a tua presença nesse ambiente. Pai, nós não queremos estar, Senhor, distraído com coisa alguma, coisas passageiras, mas nós estamos aqui, Senhor, com o coração aberto para o Senhor, para que o Senhor venha trazer realidades espirituais, verdades espirituais. Pai, que tudo aquilo, Pai, que tem, Senhor, prendido-nos de vivemos, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, não vai prender mais. Porque o Senhor jurou por o Senhor mesmo que nos abençoaríamos, que a nossa descendência seria bendita e abençoada, que nós possuiríamos a terra e seremos abençoados, ó Pai. Eu creio na tua palavra, eu creio naquilo que o Senhor disse, e essa igreja é uma igreja abençoada. Aqueles que nos ouvem, Pai, que possam ser tocados por essa palavra, te damos honra e te damos glória, no precioso nome de Jesus. Aleluia, amém e glória a Deus. Deus é bom. É bom você crer que Ele é bom. E as suas promessas são verdadeiras. As suas promessas são eternas. Nenhuma promessa de Deus ela é passageira. Tudo que Deus faz pela eternidade. Entenda uma coisa: as promessas de Deus, elas têm de alcançar gerações. Diga gerações. Deus não tem uma bênção simplesmente para mim. Deus tem uma bênção para mim, para toda a minha geração, porque Deus é um Deus geracional. Diga geracional. Deus é um Deus geracional, e a vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Quando nós lemos essa passagem em Gênesis, está falando de Abraão, a qual oferece o seu filho. Deus pede o filho da promessa, Isaac. Abraão, ele passa a vida toda para gerar um filho, a qual Deus prometera a ele. Sua esposa tinha um ventre estéril, Sara, não podia gerar. Mas diante da palavra de Deus não tem esterilidade.
diante daquilo que Deus determinou, não tem nada contrário que possa resistir à vontade de Deus e à palavra de Deus. Porque no tempo certo, aquilo que é contrário, aquilo que é um fato, vai ter que se curvar diante da verdade. Eu não sei quais são os fatos que nós estamos vivendo nesses momentos, nesses dias, mas uma coisa é certa: eu decido viver pela verdade, e todo fato vai se curvar diante da verdade. O fato era que o ventre da esposa de Abraão, Sara, era estéril, mas a verdade é que havia uma palavra que um dia ela iria gerar um filho. E ela gera o filho no tempo de Deus, no tempo certo, fora da capacidade humana de gerar, porque já era avançada de dias, já era uma senhora. Quando ela chega, uma senhora de 90 anos, no médico e fala que está grávida, o médico fala: você é doida. Como uma mulher de 90 anos pode gerar? Abraão quase com 100 anos, mas para Deus nada é impossível. Para Deus, eu vou repetir, para Deus nada é impossível, porque Deus falou, Deus é fiel para prometer tudo aquilo que Ele falou. Aleluia, é por isso que você é bom, você crê que Deus é bom. Porque se Deus falou, está falado, ponto, e acabou. No tempo certo, Abraão, ele recebe o filho, mas Deus faz um pedido para ele. Deus fala: eu quero o seu filho, o seu único filho. Vai e sacrifica ele, oferece ele a mim, aquilo que eu te dei. E Abraão, sem lutar contra Deus, eu não vejo Abraão discutindo com Deus, eu não vejo Abraão falando: mas Deus, não, eu vejo Abraão levantando de manhã, falando para o seu filho: vamos adorar o Senhor, vamos para o culto. Mas e aí, vamos para o culto. E de repente, no momento do culto, em 3 dias caminhada para achar o lugar que Deus ia mostrar, Deus mostra o Monte Moriá, Deus fala: é aqui. Aí o pai olha para o menino Isaac e diz: o menino olha: pai, estou vendo aqui a lenha, estou vendo as coisas, mas cadê o sacrifício, cadê a adoração? Deus proverá, vamos subir, subiremos e voltaremos. Ele sobe no monte, Deus agora continua quieto. Mas no momento que, irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem outra palavra que eu não vou pregar hoje, mas esse é o filho. Você já ouviu falar do filho pródigo? Dos 2 filhos? Que tinha um filho que era pródigo, e o outro filho que estava dentro da casa também, que não desfrutava nada daquilo que era direito dele, da herança. 2 filhos. E tem o terceiro filho, diga Isaac. Isaac é o filho que quando Abraão chega para ele e fala: você vai ser oferta, ele fala: ok, meu pai, eu estou aqui para ser oferta, então eu vou deitar nesse altar. Isaac é aquele que obedece o seu pai, que vai junto ao sacrifício. E se tem que ser o sacrifício, ele fala: se é eu que tenho que ser o sacrifício, eu vou ser o sacrifício. É o filho obediente. É o filho que representa Yeshua. É o filho que Isaac é a tipologia também de Jesus. Isso, Deus estava mostrando em figuras para nós o que Deus iria fazer. O que está acontecendo aqui é o que Deus iria fazer, consumar no futuro. Porque quando Deus pede Isaac, quem deu Isaac a Abraão foi Deus. Quem dá os filhos para nós é Deus. Os filhos não são nossos, os filhos são de Deus. Então Deus pede Isaac, o filho da promessa, e Abraão está pronto a oferecer. E no momento que ele vai oferecer o filho ali, que ele vai matar o filho mesmo, que ele vai oferecer o filho, que o filho vai ser sacrificado ali, Deus olha para Abraão e Deus fala: Abraão, eu sei que tu crê em mim, mas você precisava saber disso. Porque Deus sabe tudo, irmão. Não pense que Deus não conhece o meu e o teu coração. Você e eu, que às vezes não conhecemos os nossos corações, que às vezes nos engana. Mas Deus conhecia o coração de Abraão e sabia que podia fazer com Abraão ali uma prova, colocar Abraão à prova. Irmãos, eu vou falar uma coisa: não pense que é coisa fácil não, você pegar um filho e falar assim: eu vou sacrificar ele a Deus, eu vou oferecer ele a Deus. Como Ana chegou diante de Deus e falou: me dá filho, se não morro, mas se esse filho nascer, eu vou entregar ele para servir ao Senhor. E ela simplesmente gerou aquilo que estava no coração de Deus. Ana entrega diante ali do Senhor, e Ana não fica com o filho, o filho dela cresce na casa do Senhor, para servir um propósito de ser um juiz, um dos maiores juízes de Israel. Propósito de Deus. Mas Isaac agora, ele deita no altar, Abraão prepara tudo. No momento do sacrifício, Deus fala: Abraão, não faça isso não. Eu sei que temes a Deus e que não negaste o seu único filho. Assim como você não negou, eu também digo para você que eu vou prover. Porque eu jurei por mim mesmo.
Eu jurei por mim mesmo, que agora, Abraão, eu vou abençoar você. Eu vou abençoar a tua geração, eu vou abençoar a tua descendência, eu vou multiplicar os teus filhos, que você não vai poder nem contar. Você vai ser pai de multidões, e o seu nome não vai ser mais também Abrão, pai exaltado, vai ser pai de multidões, você vai gerar. Deus deu esta bênção. Só que entenda uma coisa, Salmos 91 diz assim: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem quer viver longos dias de vida? É bênção de Deus, é promessa de Deus. Longevidade de vida, viver longos dias. Para que viver longos dias? Para ver a promessa de Deus. Deus fez uma promessa a Abraão. E Salmos 91 diz, o salmista diz, que Deus vai saciar. Diga, eu quero ser saciado com longos dias de vida. Eu quero ver os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos servindo ao Senhor, avançando, conquistando. Eu quero viver, mas não viver aquele velhinho capenga, não. Eu quero ter muita disposição. Os meus olhos não vão se escurecer. Enfermidade não vai me matar, porque eu não vou morrer de enfermidade. O Senhor vai me guardar. Eu vivo pelo que eu creio. Enfermidade não tem domínio sobre a minha vida, porque eu sou de Cristo. Eu creio em algo que eu tenho certeza que o Senhor é poderoso para fazer. Tem gente que começa a sentir uma dorzinha, fala, será que eu vou morrer? Não, eu viverei e não morrerei. E contarei os dias e os anos, e verei a bondade do Senhor na minha geração. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha, diga, salvação. Salvação aqui, a palavra original, e você vai chocar agora, o hebraico é Yeshua. Yeshua Hamashia é o nome de Jesus em hebraico. Yeshua. Mostrarei o meu Yeshua. Mostrarei a minha salvação. Teve um homem na palavra de Deus que ele não morreu enquanto os olhos dele não contemplaram a salvação. Deus deu uma promessa para esse homem se chama Simeão. Lucas capítulo 2, versículo 28 a 30, conta a história desse homem Simeão. E esse contexto que eu vou falar para você, Lucas 2, 28, se puder colocar para mim. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, agora, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Próximo versículo. Porque os meus olhos viram Yeshua. Os meus olhos viram a tua salvação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse momento que está acontecendo aqui, José e Maria estão levando a salvação, estão levando Jesus para ser apresentado. Simeão era o homem que estava cumprindo como sacerdócio na sua época, e quando ele olha, ele tem uma promessa de Deus que ele não morreria, enquanto a salvação, ele não visse a salvação. Enquanto ele não olhasse a salvação, e a salvação aqui tem a ver com Yeshua. Quando vem José e Maria para apresentar Jesus no templo, quando Simeão pega Yeshua, a salvação, ele olha e diz: os meus olhos viram Yeshua, os meus olhos viam a salvação, pode despedir-me em paz, porque cumpriu a tua promessa na minha vida. Parece uma coisa tão simples, mas eu quero conectar. Quando Deus diz a Abraão: serão benditas todas as famílias. Sabe por quê? Sabe por quê? E Deus falou assim: eu estou jurando por mim mesmo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: tem gente que acha que Deus fechou um acordo com você e comigo. Deus não fechou acordo comigo, com você. Nós não somos da altura de Deus para fazer uma aliança com Deus. A aliança que Deus tem não é comigo e com você.
Ai, pastor, agora o negócio ficou doido. Deus, uma aliança, eu vou falar uma coisa, uma aliança para Deus é tão sagrada. Aliança para Deus não é aliança igual os homens fazem, que hoje casa, descasa, faz uma aliança. Não, na época o judeu preservava uma aliança, porque a quebra de uma aliança era morte, não tinha outra opção. Se quebrasse a aliança, teria que morrer, porque para Deus uma aliança é muito sagrada. Quando Deus diz para Abraão, Deus fala a Abraão: eu vou jurar por mim mesmo, porque você não dá conta desse juramento. Você tem que ficar fora, Abraão, porque se eu jurar por você e por mim, o dia que você errar, eu vou ter que te matar, eu vou ter que acabar com você. Então, para que você não entre nessa aliança, a aliança que eu tenho é entre eu e o Deus proverá, o Yeshua. Meu Deus. Eu quero dizer, quando Deus fala Deus proverá, Deus está falando aqui de Yeshua, de Jesus Cristo que havia de vir, da semente que viria através de Abraão também. Quando Deus está falando que queria abençoar toda a descendência de Abraão, não era por Abraão, Abraão creu, e isso nós temos que crer, porque Abraão creu, Deus liberou, porque Deus só libera algo por fé hoje. Hoje nós vivemos por fé, e Abraão já vivia por fé. O justo viverá pela fé, porque Abraão creu em Deus, ele foi justificado porque ele creu. Então, a graça, ela é muito antes da lei. O que Deus queria com Abraão é que ele cresce, mas Deus falou: quem provê sou eu. Eu pedi aqui para fazer uma prova do teu coração, mas o sacrifício, o Cordeiro de Deus, quem proverá vai ser eu que vou prover, porque tem que ser perfeito, não pode errar, não pode falhar, tem que me agradar em tudo, tem que ser da minha altura, tem que ser como eu, então só eu posso prover aquilo que é high level. Aí vem o high level de Jesus Christ, quando Simeão olha e ele diz: eu tenho uma promessa, que eu não morreria enquanto eu não visse a salvação. Quando ele pega Jesus no colo, que ele vai apresentar Jesus, ele fala: os meus olhos estão vendo Yeshua, Hamashia, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, e ele diz: agora pode descansar o teu servo em paz, porque os meus olhos contemplam. Eu quero que você contemple Jesus nessa manhã, porque a única forma de você ser salvo é contemplando o Senhor. E salvação não é só sair do inferno e ir para o céu. Salvação é uma vida plena, é saber quem você é ter uma identidade em Deus. Hoje eu estou falando de identidade, de você saber quem você é em Deus, para não negociar fatos, não negociar sentimentos com a verdade de Deus. Deus diz: eu vou te abençoar, Abraão. A bênção não depende, até porque Abraão já nega a Deus ali pouco depois, ele mente. Diz que a mulher dele não era mulher, com medo de morrer, fala que é a irmã dele, para não matar ele. Abraão faz uns messap ali, irmãos. Mas tem uma coisa, Deus não jurou por Abraão, Deus jurou por ele mesmo que iria abençoar, e pela semente que ia nascer. Então havia uma promessa que um nasceria. Jesus nasceu. Aleluia. Jesus nasceu. Salvação veio. Salvação veio. Eu quero que você entenda que fatos existem, mas eles não podem passar as verdades. Eu não vivo por fato, pode ser um fato que eu estou vivendo algo, mas eu não vivo por fato. Sabe por quê? Porque existe duas diferenças. Eu preciso entender a diferença entre um fato e a verdade. Quais são as diferenças? A verdade, ela sobressai e ela permanece sobre qualquer fato. Diga a verdade. Ela sobrevive aos fatos. Quando você vai ao médico, você faz uma ressonância magnética e consta que você tem uma enfermidade. Isso é um fato que você tem uma enfermidade. Não podemos negar que você não tem uma enfermidade, porque está constando que você tem uma enfermidade. O fato é que você tem uma enfermidade, mas você não pode viver do fato, porque fatos são temporários, fatos mudam. Uma pessoa pode ter uma enfermidade e depois, através de um remédio, tomar um remédio e ser curado.
Ou Deus vir com uma ação sobrenatural e curar aquela pessoa de uma forma ou outra. Deus pode usar o médico, ou Deus pode usar o seu poder divino, sobrenatural, que não depende de homem, não depende de sabedoria humana. E Deus pode curar também. Mas eu quero dizer para você, fatos mudam. Diga, fatos mudam. Se alteram. O fato é que existe uma enfermidade. A verdade é que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele levou no madeiro. Fato é que eu estou sentindo uma dor. A verdade é que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Yeshua. E sobre as suas pisaduras, eu creio e eu me apodero diante de qualquer fato que eu já sou curado. Eu vou dizer uma coisa para você. O evangelho começa no tetelestai, a obra de Cristo é uma obra completa. Escuta o que eu estou falando. Você não está lutando para ter vitória, você tem que lutar para se manter em um lugar de vitória. Porque uma questão é uma coisa, a obra consumada já está realizada. Eu não estou lutando para me tornar alguma coisa, eu já sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, eu creio que eu sou filho de Deus, e eu vivo como filho de Deus. Eu não estou me tentando alcançar uma posição de filho. Eu não estou tentando provar. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Talvez vai chocar um pouquinho a sua cabeça, que hoje a minha intenção é dar um choque de realidade. Você sabe uma coisa? A verdade é que Jesus morreu por todos os seus pecados. Escuta aqui. Antigamente os pecados eram futuros, eram passados. Mas nós temos pecados presentes, futuro e passado. Jesus morreu por uma natureza. Jesus morreu pela natureza do pecado. Jesus morreu por uma natureza. Eu vou dizer uma coisa. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não. Isso não é verdade. Todos são filhos de Deus? Não. Isso não é verdade. São criaturas de Deus? Sim. E todos os que creram no seu nome, todos os deu o poder de tornarem. Todos os que... Ei, escuta aqui, você que está me ouvindo pela internet, você que está me ouvindo aqui, se você crê em Jesus, se você não crê, nós respeitamos, mas eu vou dizer uma coisa, segundo a verdade, você pode até se sentir filho de Deus, a verdade é que todos os que creram no seu nome, todos os que confessaram Jesus, a Bíblia diz que deu o poder de se tornar filho de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, se tornar filho de Deus, não, você era filho da serpente. Meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. O que é filho da serpente, pastor? A natureza ruim que nós tínhamos. Eu vou dizer uma coisa, Deus não adotou você, você é filho da serpente, Deus está querendo melhorar você para colocar o filho da serpente no céu. Não, no céu não entra filho de serpente, no céu só entra uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso estou falando agora de identidade, irmão. No céu não entra alguém que está tentando aprender a melhorar, porque Deus não vai colocar ninguém para aprender a melhorar. Eu era filho do diabo, agora Deus me adotou, e agora, não, o filho do diabo, irmão, ele continua sendo filho do diabo. Que isso, pastor? Porque Jesus é que fala isso, não sou eu, vai na palavra de Deus. Eu não estou falando que pessoas são filhos do diabo, quem fala está falando na palavra de Deus. Fala assim, Jesus certa vez está discutindo, fala assim, vocês são filhos do diabo, o pai de vocês mente. E vocês vivem na mentira. Sabe de uma coisa? Porque as pessoas mentem? Porque não sabem de quem que são filhos. Porque quem é filho de Deus não vive na prática de mentira. Mas o problema é que às vezes nós não acreditamos que nós somos filhos de Deus. Porque os fatos nos dizem o contrário da verdade. Fatos nos dizem contrário da verdade. É um fato que você não consegue parar de mentir. Mas a verdade é que Deus lhe o poder de se tornarem filho de Deus. O problema é que você tem que crer agora. Que você é um filho e viver como um filho. E não tentar se tornar filho pelo que você faz. Ai, Jesus, me ajuda aqui porque tem muita coisa. Todos os teus pecados foram perdoados quando Jesus morreu na cruz. Eu vou dizer uma coisa. Todos. Não são alguns, são todos. A Bíblia diz que aquele que não conheceu pecado,
Aquele que nunca pecou se fez pecador. Jesus não conhece pecado, não peca, se fez pecador por mim. Eu era pecador e você era pecador. Ele era perfeito, ele era. Você sabe de uma coisa? As bênçãos minhas vêm não decorrente à minha pessoa, vem decorrente a Cristo, meu representante. Eu não sou abençoado por me comportar bem ou por me comportar mal. Que isso, pastor, é verdade. Eu sou abençoado porque eu creio na obra do Calvário, eu creio no sacrifício de Cristo, que Ele é que me representa diante do Pai. Mas agora eu não vou viver uma vida de erro, porque quem vive isso é que não sabe quem é o seu Pai, e não sabe nem quem Ele é. Falaram para... Certa vez quando a princesa... Hoje ela é rainha da Inglaterra, Princesa Elizabeth, é hoje, né? Rainha, ela era uma princesa. Quando ela era princesa, teve uma pessoa que chegou para ela e falou: princesa, a tua forma de ser não condiz com você. Você brinca demais, você faz umas coisas que não condiz com quem você é. Você é uma princesa hoje, mas você vai assumir um trono, você vai se tornar uma rainha. Você vai se tornar uma rainha, mas você é uma princesa e vai assumir. Naquele momento, essa palavra mudou a atitude dela, porque fez ela crer em quem ela era, em não no que ela fazia se tornar o que ela era. Tem gente no Evangelho que quer fazer para se tornar algo. Eu vou dizer, a obra do Calvário já está consumada. Você não tenta fazer algo para se tornar mais santo, mais justo, mais bonzinho, porque Deus me declarou, e eu tenho que crer o que Deus falou. Deus me declarou que eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, e isso é loucura, porque eu não vejo isso em mim, porque é um fato que a minha vida ainda não corresponde a essa total justiça, mas a verdade é que se Deus declarou que eu sou, eu tenho que crer para viver conforme aquilo que eu sou. O problema das igrejas é que as pessoas estão querendo provar a sua identidade através daquilo que fazem, não daquilo que são. Eu vou repetir de novo, porque nas igrejas eles ficam condenando o teu pecado, dizendo para de pecar, falar que para de pecar resolvesse, meu amigo. Nós estávamos bem, eu ficava o dia inteiro falando, eu não vou pecar, eu não vou fazer, não resolve. Agora entender quem nós somos e viver conforme a natureza que somos, isso é que muda uma pessoa. Chegaram para ela e falavam, você é princesa, como uma princesa não condiz você viver da forma que você vive. Não condiz as atitudes que você tem, porque você é uma princesa. Princesa, irmão, tem que ser princesa. Nós não vamos ficar falando aqui, irmãs, olha, cuidado com a roupa, o decote, você é uma princesa. Esconda aquilo que é precioso, que você é preciosa. Você é uma princesa. Quando ela entendeu quem ela era, mudou a atitude dela. Sabe que eu estou aqui nessa manhã para você entender quem você é. Porque no momento que você entende quem você é, você vive conforme aquilo que você é. O problema é que nós achamos que nós somos filhos do diabo, estamos tentando ganhar o céu por obras e tentando ser bonzinho para agradar a Deus e chegar no céu por merecimento, mas Deus não vai levar para o céu uma serpente boazinha. Deus vai levar uma nova criatura, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo. Eu vou dizer, existe uma pregação, e isso não é de Deus, porque falam que a nossa justiça é algo que ela é só posicional, que nós não nos tornamos justos. Ela só é posicional. E aí eles querem combater a verdade, porque se é uma justiça posicional, eu posso perder ela. Porque aí tem a ver com o que eu faço, irmãos. O que nega a obra de Cristo é isso. O que nega a obra de Cristo é o que eu posso fazer para me salvar. Tudo que eu posso fazer algo para... Se Deus declarou que eu sou a justiça, não tem nada que eu faça ou que eu deixe de fazer para me manter justo. Ele declarou, eu só tenho que crer e viver como alguém que crê que é a justiça de Deus.
O problema é que as pessoas não creem naquilo que Deus faz. E é um problema de identidade aqui. Porque aí existe teologias que falam, não, mas é simplesmente algo posicional. Então, se é posicional, eu tenho que manter aquilo que é posicional. Eu tenho que sempre fazer alguma coisa para me manter justo. E eu vou dizer uma coisa, se eu tiver que fazer alguma coisa para me manter justo, Deus não precisaria ter vindo, a obra do Calvário não precisaria, os mandamentos podiam ter ficado aqui, porque eu ia conseguir obedecer alguma coisa para sempre me sentir bem diante de Deus. Mas eu quero falar uma coisa para você, a salvação não tem a ver com você, tem a ver com Deus. Falou, eu jurei por mim mesmo. Ai, 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 Jesus me ajuda. Eu jurei por mim mesmo que vou te abençoar. Eu jurei por mim mesmo, Yeshua vai vir e Ele vai salvar essa nação. Sabe o que você precisa? É de um salvador, não tentar se salvar. Você não precisa aprender a nadar quando está no meio do mar e falar assim, agora nada aí. Olha o manual para você nadar, aprende a nadar e você está morrendo, você precisa alguém pular lá e te tirar daquele mar. Sabe o que Deus falou? Deus falou, se você já tentou nadar e não consegue nadar, eu vou mandar Yeshua. Ou nós cantamos ou não cantamos. Yeshua, salvação virá. Eu juro por mim mesmo, Abraão fica de fora desse negócio. Homens imperfeitos não podem entrar numa aliança que não pode ser quebrada. Quando na Santa Ceia falam para você, nós temos que rever a aliança, temos que reatar a aliança. Não existe reatação de aliança, porque a aliança não é entre eu e você. A aliança é entre o pai e o filho. A única coisa que Deus fez para você não sair da aliança é você é um membro do corpo de Cristo. Ele pegou esse membro e colocou dentro do corpo de Cristo. Eu vou repetir, talvez você não entendeu. Você não tem como manter uma aliança com Deus. Você é muito incapaz de manter. Você é muito inconstante. Nós somos muito inconstantes. O que Deus pegou, Deus falou bem assim, como você não dá conta, eu vou mandar o meu filho, mas tem uma coisa, como que eu vou salvar o resto das pessoas? Eu vou ter que pegar essas pessoas e colocar dentro do meu Cristo. Então você hoje é membro do corpo de Cristo. Você está dentro do corpo de Cristo. E quando você entende isso, você não é salvo por você, você é salvo por Cristo Jesus. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você que vai te chocar. Tem muita gente que vai ser salvo que você vai se assustar. E tem muita gente que não vai ser salvo, Jesus, que está tentando ser salvo, está tentando fazer alguma coisa para ser salvo, para garantir a salvação, para garantir um passo no céu, que vai chocar. E aí Deus fala de obras mortas. O que é obra morta? Quando Deus vai falar de obras mortas, quando Paulo vai falar de obras mortas, vamos deixar desse negócio de obras mortas. O que são as obras mortas? Obra morta é tudo aquilo que eu tento fazer para ser salvo. É tudo que eu posso tentar fazer para estar bem diante de Deus. Sabe por que eu estou bem diante de Deus? Por causa de Cristo Jesus. Sabe por que eu tenho paz diante de Deus? Por causa de Cristo Jesus. Sabe por que eu oro? Por causa de Cristo Jesus. Sabe por que eu estou pregando? Por causa de Cristo Jesus. Sabe por que eu tenho ousadia aqui de dizer que eu sou filho amado? Não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. E Ele é a minha vida e eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Então não tem a ver comigo. Eu gosto do Evangelho demais, porque o Evangelho tira tudo aquilo que tem a ver com o homem e só apresenta aquilo que tem a ver com o Pai e com o Filho Jesus. Você não é filho da cobra e tentando entrar para o céu. Deus não vai levar filho de cobra para o céu. Deus vai levar uma nova natureza para o céu. Aleluia. Segundo Romanos 5,17, assim, se alguém está em Cristo, nova, as coisas antigas passaram e eis que se fez tudo novo. O Calvário é a troca. Jesus não cometeu pecado, se fez pecado. Nós que cometíamos pecados, agora fomos colocados todos os nossos pecados nele. Carne e natureza pecaminosa não são a mesma coisa. Existe uma tradução na NVI, a NVI é uma versão maravilhosa, leia. Mas existe uma tradução que ela não condiz, porque ela diz que carne, ela só contraria por causa do original, questão de carne e natureza pecaminosa. Carne e natureza pecaminosa não é a mesma coisa. Eu vou dizer uma coisa, natureza pecaminosa não entra no céu, você não é mais uma natureza pecaminosa. Ah não, pastor, não, você não tem mais natureza pecaminosa. Agora eu vou chocar a sua cabeça aqui. E eu vou pela palavra de Deus, é claro, eu não sou doido de
de trazer isso por mim mesmo. A palavra de Deus tem que ser o suporte e a verdade, porque contra a verdade não existe fato e não existe nada. Tem pessoas que acham que ainda nós estamos numa natureza pecaminosa, tentando entrar no céu. Não. Quem está em Cristo, nova, primeira coisa, nova. As coisas velhas, só que nós não cremos nisso. Porque nós estamos sempre vendo os fatos acontecendo na nossa vida que não condiz com a nossa natureza. O fato é que eu erro. O fato é que eu ainda peco. O fato é que eu olho para mim e vejo ainda impossibilidade em mim. O fato é que eu às vezes não me sinto filho de Deus, mas a verdade é que eu sou filho de Deus e que os fatos vão ter que se curvar diante daquilo que eu creio. Eu vou dizer uma coisa, você não está conquistando a vitória, você não está lutando para ter vitória, você já conquistou a vitória em Cristo Jesus. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado e potestade. Eu sou abençoado com todas as sortes de bênção em Cristo Jesus. Em Cristo eu sou abençoado, em Cristo eu sou amado, em Cristo eu sou a justiça, em Cristo eu sou o que eu sou amado, eu sou justificado, eu sou santo, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu sou e eu posso tudo aquilo nele que me fortalece, no Senhor. Pastor, então quer dizer que a carne e a natureza pecaminosa não são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. A carne e a natureza pecaminosa é diferente. A carne tem a ver com o estilo de vida que você vive. Às vezes, a carne tem a ver com hábitos e forma de pensar. A carne em si ela não é ruim se ela estiver alinhada com as verdades espirituais. Uma pessoa que aceita Jesus, no momento que ela aceitou Jesus, ela já se tornou filha de Deus, porque a Bíblia falou, e todos os que creram no seu nome, Deus lhe o poder de se tornarem, mas de repente ela se tornou filho de Deus, ela não percebeu que ela é filho de Deus, ela tem um estilo de vida diferente, e ela começa a xingar aqui, aí você tem que falar para ela, olha, você nasceu de novo, na sua natureza nova, não condiz mais esse estilo de vida de palavrão que você vive, porque você agora é filho, você tem uma nova natureza, e a natureza tua não condiz com a tua forma de estilo de vida que você está vivendo. O problema é que nós queremos fazer a pessoa mudar as formas dela, os estilos dela, para se tornar filho de Deus, para crer em alguma coisa, para conquistar. Irmãos, na obra consumada você não conquista mais nada, na obra consumada você mantém um lugar de conquista. Só que isso é por renovar a sua mente, mudar o seu estilo de vida, mudar a sua forma de pensar. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente. Diga, a minha identidade é que eu sou filho amado. Independente se eu estou sentindo amado ou não, é um fato, eu sou amado, eu fico com a palavra, mas eu não estou me sentindo amado, não quero saber de sentimento, eu quero saber do que a palavra de Deus diz, porque o que a palavra de Deus diz é a verdade, e contra a verdade não tem fato, não tem sentimento, não tem nada, eu vou crer que eu sou amado, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que eu já sou salvo por Yeshua. E eu não sou uma cobra querendo entrar no céu, eu sou uma nova criatura, pertenço ao Pai, filho do Altíssimo, e filho do Altíssimo tem que viver conforme o Altíssimo. Filho de Deus vive conforme filho de Deus. Paulo fala, agora que vocês foram salvos, regenerados, não vivam mais esse estilo de vida. Não condiz a natureza que vocês têm. Então, o que é, pastor? Essa carne que você, às vezes que a palavra de Deus fala, é o estilo de vida antigo, os hábitos, a forma de pensar. Você não é mais essa velha criação. Diga, eu não sou mais essa velha criação. A velha criação foi destruída. Aonde que ela foi destruída, pastor? Aonde que ela foi destruída? Em Romanos 6,4, vamos ver. E a Romanos 6,4 vai dizer se você... Irmãos, carne... Está ali, ó. Que palavra é essa? Fomos é passado? Fomos é algo que aconteceu? Fomos, pois... morto. Sepultado. Velha natureza.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também agora, depois que eu matei essa natureza, eu não faço parte mais da serpente, sou filho do Altíssimo, tenho a natureza de Deus. Agora eu tenho que entender que eu não faço parte mais dessa velha natureza, que eu recebi uma nova natureza. O Espírito Santo está dentro de mim, e agora essa natureza nobre que está dentro de mim, o Espírito Santo, faz eu andar agora em novidade de vida. Pastor, você quase não fala de pecado aqui, você quase não fala de erro aqui. Irmão, eu quero falar da verdade, quem você é. Porque o que vai deixar você parar de pecar não é eu dizer, colocando cerca para você e dizer, não faça isso, não faça. Irmão, quem quer pecar, pula cerca. Não tem como você colocar cerca. Eu vou falar uma coisa para você. Não tem como você falar para um ímpio que tem a natureza ainda a caída de Adão, falar, para de pecar. Não, irmão, não adianta ficar falando. Lei não resolve para quem tem natureza de pecado. Nossa, ele não para de beber, não para de fumar. Não tem como falar para ele, a natureza dele. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma criança. Quem ama criança aqui? Bebezinho. Coisa mais linda. Você olha para aquele rostinho azulzinho, aquele olhinho azulzinho, né? Ou clarinho assim, coisinha linda. E aí você olha aquela criancinha, de repente, quando ela é bem pequenininha, que ela ainda está gatinhando, aí ela faz um cocôzinho. E aquele cocôzinho escorre assim, tudo. E ela está andando assim, gatinhando, e ela passa no meio do barro, assim. E aí ela está no meio do barro, você olha aquela criança ranhentinha, começa os ranhinhos sair. E você olha e fala, meu Deus do céu, que criancinha é essa? Parece passar o Todd nela todinha. Tomar um banho de Todd. E de repente ela começa a chorar, sabe por quê? Porque ela se sente mal. Porque ela está naquele estado, não quer dizer que ela tem uma natureza de porco. Ela está toda melecada. Porque ela começa a chorar e a se sentir mal com a forma que ela está. Porque não condiz com a natureza dela. Mas ela precisa crescer para entender quem ela é e não fazer mais pupu, não fazer mais essas doideiras. A criança quando ela começa a crescer, às vezes você dá um chocolate para ela pega o chocolate, com as mãos lambuza todo o chocolate, mas depois que ela come o chocolate, até comer o chocolate ali, vamos falar assim, os pecadinhos, as coisas que acontecem, começa a se lambuzar com o chocolate, a mão fica toda lambuzada, mas de repente que ela termina de comer, ela olha para a mão, ela quer que alguém limpe a mão dela, porque ela começou a crescer, porque ela entende que a natureza dela não é para viver na sujeira, não é para viver fazendo coisa errada, que ela é uma filha de Deus, ela tem um pai, ela é filha de um pai. Quem é filho de um pai não vive nesse estado para sempre, porque entende a natureza do pai. Você não precisa ficar falando para a criança, não faz cocô, não faz isso, não faz aquilo, porque ela automaticamente existe algo. Irmão, quando você peca, existe algo dentro de você que fala assim, por que você fez isso? Você não faz parte mais disso. Você não serve mais para o pecado. Você não serve mais para desobedecer. Você não serve mais para enganar. Você não serve mais para mentir. Você não serve mais para viver a vida que você vivia. Por quê? Porque você nasceu de novo. Porque você tem uma nova natureza dentro de você. Porque você tem a vida do Espírito dentro de você. Porque você tem Deus dentro de você. Só que você tem que viver agora conforme essa natureza. Continua o versículo lá, para nós finalizarmos aqui. Porque se fomos unidos com... Unido com quem? Aleluia. Unidos com Ele na semelhança da sua... Ele morreu, Ele era o meu representante. Deus colocou nós em Cristo para nos matar. Escuta aqui. Para matar toda a natureza, todos nós fomos acrescentados em Cristo. Deus mata Cristo, quando mata Cristo, mata todos nós em Cristo. Quando Cristo ressuscita, tira todos nós agora e coloca dentro de Cristo de novo. É o que a Bíblia está falando. Deus inseriu você na morte de Cristo, matou você em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou, você foi unido a Ele na ressurreição dEle. Agora você, quando nasceu de novo, você nasceu num novo homem, você nasceu numa nova natureza. Você, irmãos, assim como Cristo é, eu sou nesse mundo. Cristo é perfeito, eu sou perfeito. Cristo não tem enfermidade, eu não tenho que ter enfermidade. Mas é um fato. O fato vai ter que se curvar diante da verdade. Porque a verdade é que eu fui unido com Cristo. Se Cristo tem direito da bênção, eu tenho direito porque Ele é herdeiro e eu sou co-herdeiro. Se eu sou co-herdeiro com Ele, os mesmos direitos que Cristo tem, eu também tenho aqui nessa terra.
Agora você começa a entender a identidade. Porque assim como ele é, eu sou. Só que a minha mente precisa ser renovada. O meu estilo de vida precisa ser mudado. A minha forma de pensar precisa. Quem é rei tem que caminhar como rei, vestir como rei, falar como rei, ordenar como rei, porque ele sabe que ele é rei. Então uma questão é o seguinte: o diabo não quer que você entenda quem você é nesse mundo, para viver mendigando, para viver quando peca, você fala assim, puxa, eu sou um miserável pecador mesmo. Não, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo. Deus declarou você justo, e não importa se um fato que você pecou, a verdade é que o fato não pode mudar a verdade de Deus. Eu continuo justo, porque se ele diz assim, eu sou em Cristo Jesus. Que loucura, pastor. Sim, é porque você, quando mais crê que você é justo, mais você vai praticar obras de alguém que é justo. Quando você crê que você é uma natureza pecaminosa, natureza ruim, você vai continuar vivendo pelo que você crê. Aleluia. Irmãos, eu me sinto tão com ousadia de pregar uma palavra dessa. Porque vai contra muita gente, prega muita coisa aí fora, e eu vou contra muita coisa, porque não sou eu, é a palavra de Deus. Eu sei que tem gente que pode ouvir essa palavra e falar assim, ser um herege. Eu continuo sendo herege, glorificando a Jesus, e dando toda a glória e toda a honra dele, porque eu não tenho mérito nenhuma na minha justificação, eu não tenho mérito nenhuma na minha salvação, eu apenas me rendi para ele, de me pega no colo, eu creio que você vai me levar, e aonde você me levar, eu quero ir estar com você. Eu só me rendi e criei ao Senhor, porque aí fora, para você viver a vida cristã, é muito pesada. Para você agradar a Deus, você tem que fazer 1001 coisa para agradar a Deus. E Deus nunca está satisfeito, porque você nunca consegue agradar a Deus em nada. Você agrada num dia, mas no pensamento você já desagradou. Nas ações você já desagradou. E é um peso, por isso tem muita gente sincera. Tem muitos crentes sinceros que não querem servir porque falaram um evangelho errado para eles. O evangelho de um peso. Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, aprenda de mim, que eu sou manso, e eu sou humilde de coração, e entrará descanso para a vossa alma. Sabe uma coisa, tem muita alma que está cansada, sendo condenada. O acusador é o diabo, irmão. O diabo que te acusa toda hora. Olha aí, você não vale nada. Para de olhar para você, olha para quem você é, olha para a tua natureza verdadeira, que é em Cristo Jesus. Paulo diz, eu morri, e quem vive não sou eu, é Cristo quem vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé em Cristo Jesus que me amou. Isso é o evangelho, irmãos. Isso é verdade. Você não tem que tentar se tornar bom. Você é aquilo que Deus diz que você é, e ponto, e acabou. Eu tenho que crer na palavra. Vamos continuar e vamos finalizar. Meu Jesus, me ajuda aqui para finalizar esse versículo aqui, para nós concluir aqui. Romanos. Sabendo isto. Sabendo o quê? Isso que é que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, que você agora não faz parte mais da natureza serpentina, que você é um novo homem, que você agora nasceu do Espírito. Sabendo isso, que o quê? Que foi... Você não é um velho homem, você não pertence mais a uma velha natureza. Tem gente que fala, mas essa natureza aí, ela não morre, ela já morreu no Calvário aqui, ó. Ela já morreu, eu não sou esse velho homem. Essa natureza que eu pertenço não é minha, foi morta. O vosso velho homem foi o quê? Foi crucificado com ele, o vosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não servimos mais o pecado como escravo. Você não pertence mais a essa natureza caída. Isso aqui é para chocar a tua cabeça, irmão. E você briga com quem escreveu isso aqui. Próximo versículo, vamos lá? Portanto, irmão, esse portanto aqui dá muita discussão, porque tem gente que não entende verbo, conjugação de verbo. Quando existe portanto, é porque existe algo que aconteceu. Porque tem muita gente que chega a pregar e fala assim, mas a Bíblia diz que você tem que fazer isso, andar em justiça. Então você tem que andar em justiça, você tem que andar em santidade. Portanto, Paulo fala, sabendo que você é justo, agora você anda, mas você não faz para se tornar. Eu vou repetir. É que as pessoas querem fazer você se tornar justo pelo aquilo que você faz. Deus está dizendo, eu declarei você justo, agora creia, caminhe em justiça. Mas a religião fala assim, você tem que alcançar a sua justiça. E se você pecar, você perde. Porque parece que até que você salvou você mesmo. Que não foi Cristo. Cristo não cometeu pecado e ele teve que morrer. Assim como eu também não acertei 100% e me tornei justo. É a troca do Calvário. Deus falou, eu juro por mim mesmo,
que quem vai te salvar não vai ser você, vai ser eu. Que quem vai te manter justo não vai ser as suas boas obras, vai ser eu. Mas pastor, se você pregar isso, as pessoas não vão continuar pecando e querendo dizer, já que eu sou justo, então eu vou pular. Uma criança, irmão, que cai na lama, ela vai levantar e vai dizer, me lava, por favor. Eu não aguento ficar sujo, eu não aguento ficar fazendo essas coisas, eu não quero, porque não faz parte mais de mim. Você já morreu com Cristo, para esse velho homem, para essa velha natureza. Você nasceu do alto, o Espírito Santo está dentro de você, agora você tem poder e autoridade para viver uma nova vida, para viver agora em novidade de vida, porque quem morreu está. Não tem como você querer que um preso pague pelaquilo que ele fez, se ele já morreu. Eu quero dizer que ele morreu e quem nasceu foi Jesus de novo. Próximo versículo, o louvor pode subir. Próximo versículo. Ora, se já... Isso é o que? É passado, diga passado. Diga passado. Passado é passado. Se já morremos, cremos que com Ele viveremos. Próximo versículo. Próximo versículo. Sabedores de que, havendo Cristo o quê? Dentre os mortos, Ele não vai morrer de novo pelos teus pecados. Ele morreu uma vez por todas. Ele quitou a dívida total tua diante de Deus. Ele não fez uma prestação. E isso aqui vai chocar a cabeça de muita gente. Porque a salvação, ela não é temporária. A salvação que Deus fez em Cristo Jesus. E a salvação é uma aliança. Como eu posso quebrar a aliança se eu não crer? Porque salvação é por fé. Uma aliança se quebra se eu não creio nela. E a religião se estremece porque é crer e mais obras. Não, eu sou salvo não por obras, mas depois que eu sou salvo eu vou viver boas obras. Não sou salvo para manter a salvação, porque eu sou salvo, eu já vou praticar essas boas obras, porque faz parte da minha natureza. Aleluia. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais. Irmãos, eu não vou morrer. Eu já morri. Há 2000 anos atrás eu morri. Eu vou passar desse mundo para a casa do Pai. Jesus, eu li isso ontem, para a reunião que nós tivemos de discipulado. Jesus falou bem assim, é chegada a minha hora de sair desse mundo e de ir ao Pai. Jesus não ia morrer. Ah não, ele morreu não, ele é o Pai. Ele tinha que passar a cruz, mas o fim dele não era a cruz. O fim dele era voltar a casa. E quando Jesus morre, ele está indo para o Pai. Porque a morte dele não foi a morte dele, foi a minha e a sua morte. Uma vez que eu e você já morremos, nós não morremos mais. Nós saímos desse mundo e vamos voltar para a casa do Pai, essa viva esperança de quem crê em Jesus. Você não vai deixar de existir. Você vai viver eternamente, porque o que Deus fez é eternamente. A bondade de Deus, ela é eterna. Para nós finalizarmos o próximo versículo. Pois quanto ter morrido de uma... morreu para o natureza, pecado, não é pecados não, mas quanto viver, vive. O que Paulo está dizendo, irmão, não condiz a tua vida que está vivendo de pecado. Você morreu, você é uma nova natureza, e agora, uma vez que você morreu, você nasceu agora numa nova natureza. Próximo versículo. Assim também, fazendo o quê? Olha para a pessoa do lado assim, se considera morto para o pecado. Diga assim, pecado, eu estou morto para você. Diga, pecado, eu estou morto para você, eu me considero morto. Você para mim é um defunto que não fala na minha vida, que não manda eu fazer nada. Você para mim morreu e eu tenho autoridade em Cristo agora pelo Espírito Santo. Você está morto, pecado. Considerai-vos morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. O próximo versículo, vamos lá. Não reine. Aí os pregadores... Não reine o pecado em você. Você tem que ser santo. Você tem que se santificar. Portanto, é aí que Paulo entra. Você que já morreu, o pecado não tem mais domínio sobre você.
É que você tem que crer que você já morreu e que você é uma nova natureza. Aí agora o pecado não tem mais domínio, o pecado não reina, porque portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às paixões. Próximo versículo. Nem ofereceis cada um membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto é o que você é entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Diga: porque eu morri e eu nasci numa nova natureza, eu posso viver de acordo com essa natureza. Paulo está lembrando eles, falando assim: você morreu com Cristo, a sua natureza morreu, você não é mais esse velho homem, você não faz parte mais dessa natureza, portanto agora, não deixe reinar o pecado. Você pode dominar o pecado, você tem poder de dizer não, porque você é aquilo que Deus diz que você é.